Gente, então como combinado, hoje a gente começa a nossa revisão da matéria do primeiro ano, certo? A gente acabou a matéria do segundo ano, do terceiro, com eletromagnetismo, e a gente começa então a nossa revisão lá em mecânica. A gente vai começar em MRU, que é movimento retilíneo e uniforme. Certo? Então, para a gente começar nesse tópico aí, a gente precisa de definir algumas grandezas importantes aí no estudo de cinemática, né? Essa parte fica dentro de cinemática, e cinemática é uma parte da física que vai estudar o movimento sem se preocupar com as causas. Ok? Então a gente vai falar que um corpo está com a velocidade 10 metros por segundo sem se preocupar com o que causou essa velocidade. Ok? Então, cinemática é isso. Vou só colocar aqui, ó, movimento uniforme, retilíneo uniforme está dentro de cinemática, que é estudo o movimento sem se preocupar com as causas. Então, cinemática. Agora, então a gente precisa, para a gente entender essa questão de movimento, né? A gente precisa de saber movimento em relação a quem. Então a gente tem que ter ideia do que é referencial, ok? Referencial. Referencial. Então, por quê? Porque um mesmo corpo ele pode estar em repouso ou em movimento dependendo do referencial adotado. Então, a gente tem vários exemplos. Vamos pensar o seguinte: você está viajando, né? Não, você está andando aí na sua cidade de carro, certo? Aí você vê uma árvore parada na calçada. Então, para você que está passando de carro, essa árvore ela vai estar em movimento. Porque você vê a árvore de longe, começa a aproximar da árvore e depois você começa a se afastar, passa pela árvore e depois você começa a se afastar da árvore. Então a distância entre você e a árvore está variando com o tempo. Então a gente diz que você está em movimento em relação à árvore e a árvore está em movimento em relação a você. Já para mim, por exemplo, que estou parada na calçada, do lado da árvore, toda hora que eu olho para a árvore, ela está à mesma distância de mim. Então significa que para mim essa árvore está em repouso e para a árvore eu estou em repouso. Por quê? Porque a distância entre eu e a árvore não varia com o tempo. Então, toda vez que a distância não variar com o tempo, a gente diz que um corpo está em repouso em relação ao outro. Da mesma forma, se eu estiver andando lado a lado com uma pessoa, por exemplo, você está dentro do carro e você tem uma pessoa sentada, o motorista está sentado ao seu lado. Então, para você, esse motorista está em repouso, porque a distância entre você e o motorista não altera com o tempo. Vocês dois estão com a mesma velocidade. Então, para você, o motorista está parado. Agora, para mim, que vejo vocês passando no carro, tanto você quanto o motorista estão em movimento, porque a distância entre mim e vocês está variando com o tempo. Então, se eu começo a andar na rua também com uma pessoa ao meu lado, com a mesma velocidade, para mim essa pessoa vai estar em repouso, porque toda hora que eu olho para ela, a distância entre eu e ela não varia. Já para uma segunda pessoa que está parada na calçada, nós duas vamos estar em movimento, porque a distância entre nós está variando. Então, a questão de referencial, de repouso ou movimento, a gente só tem que fazer essa pergunta: a distância entre os dois corpos está alterando? Se sim, um corpo está em movimento em relação ao outro. Se não, um corpo estará em repouso em relação ao outro. Tá certo? Então, vamos escrever isso aí, ó. Um mesmo corpo pode estar em repouso ou em movimento. Ou em movimento. Dependendo do referencial adotado. Certo? Toda vez que a distância entre os corpos varia com o tempo,
dizemos que um corpo está em movimento em relação ao outro. Já se a distância se mantém, então um estará em repouso em relação ao outro. Certo? Então, lembrem sempre disso, tá? Lembra do meu exemplo aí da árvore e do carro passando, certo? Uma outra coisa que a gente faz muita confusão quando a gente está aprendendo essa matéria, é a diferença entre distância percorrida, deslocamento e posição. Então, aqui, ó, distância percorrida, deslocamento e posição. O que cada um significa? Então, vamos lá. D, nós vamos usar para distância percorrida. Distância percorrida significa distância total percorrida, independentemente de onde você saiu e onde você chegou, ok? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, eu vou pegar uma linha aqui, que eu vou chamar de quilômetro 0 e quilômetro 80, que é o meu percurso que eu faço de Bom Sucesso para ir trabalhar até Nepomuceno. Então, o que acontece aqui? Quilômetro 0 e quilômetro 80. Quando eu saio de casa e vou para Nepomuceno, a distância percorrida foi 80 quilômetros. Quando eu volto, a minha distância percorrida foi 160 quilômetros. Eu gasto gasolina para 160 quilômetros, certo? Então, distância percorrida significa o meu trajeto todo. Agora, o que é S? S é a minha posição final. Então, S e aqui é o SO. Então, o que é S? S a gente vai usar para indicar a posição final. E SO, posição inicial. Ok? E o que é, então, deslocamento? Deslocamento vai ser o delta S. Vai ser o deslocamento. O que é delta? Delta é variação. É S menos SO. Então, muita atenção aqui. Quando que distância percorrida é diferente de deslocamento? Se eu vou para Nepomuceno, distância percorrida 80 km. Deslocamento S menos SO 80 km. 80 menos 0, 80 km. Agora, se eu vou para Nepomuceno e volto para Bom Sucesso, distância percorrida 160 quilômetros. Deslocamento, que é posição final menos inicial, a final com a inicial ficou a mesma coisa. Então, quando eu estou apenas indo, esse é o inicial, esse é o final. Agora, se eu vou e volto, a minha posição final é igualzinha à inicial. Eu parei de onde eu parti. Então, prestem atenção nisso. Nem sempre a distância percorrida vai ser igual ao deslocamento. Se a gente vai e volta, por exemplo, se eu vou para Nepomuceno e volto até ali no Graal, por exemplo, o meu deslocamento foi de Bom Sucesso até o Graal, que vai dar aí 65 quilômetros, ok? Mas a minha distância percorrida foi 80, mais esses 15 foi 95. Então, presta atenção, deslocamento é a diferença entre a distância, vamos colocar assim, ó, a distância entre a posição
final e inicial. Então, prestem atenção nisso, ok? Exemplo, quando eu vou com L, vou e volto para Nepomuceno, a distância percorrida foi 160 quilômetros, mas o deslocamento foi 0, ou seja, ΔS foi 0, ok? Então, quando eu vou e volto para Nepomuceno, a distância percorrida foi 160, eu gastei combustível para andar 160 quilômetros, mas o deslocamento total foi de 0, porque eu saí da minha casa e no instante final eu estava na minha casa, ok? Então, guardem isso, a diferença entre distância total percorrida com deslocamento, certo? E S e SO a gente vai usar para posições, posição final e posição inicial. Ok? Então, agora sim a gente pode começar a entender o que é o movimento retilíneo uniforme. Então, o retilíneo, não preciso nem te falar, né? O retilíneo significa que a trajetória é uma linha reta. E o uniforme? O uniforme significa que a velocidade é constante. A velocidade é sempre uniforme. O que isso significa? Que ela não varia. Toda hora que eu olho no velocímetro do carro, ela está marcando sempre um mesmo valor, certo? Agora, o que é velocidade? A gente sabe que velocidade, por exemplo, velocidade máxima na Fernão Dias é 110 km por hora para carro. Então, a gente sabe quando um carro está correndo, nossa, o carro estava quase 200. 200 o quê? Quilômetros por hora. Então, essa unidade de quilômetro por hora, ela é muito usada no nosso dia a dia. Então, para você lembrar a fórmula, é só você lembrar da unidade. Ó, velocidade é dada em que? Quilômetro por hora. Quilômetro é distância, certo? E hora é unidade de tempo, ok? Então, a fórmula da velocidade é distância sobre tempo. Agora, distância no sistema internacional, a unidade é metros por segundo, ok? Agora, como que eu faço para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora? Metro por segundo em quilômetro por hora e quilômetro por hora em metro por segundo. De metro por segundo para quilômetro por hora, basta eu multiplicar por 3,6. De quilômetro por hora em metro por segundo, basta eu dividir por 3,6. Alguém sabe me dizer de onde que surgiu esse número 3,6? Por que 3,6? Porque um quilômetro tem 1.000 metros e uma hora tem 3.600 segundos. Então, querem ver como é que... Só explicar para vocês como é que faz essa transformação. Olha, 1 quilômetro por hora. Vamos colocar assim, ó, quilômetro por hora. 1 quilômetro eu quero passar quilômetro para metro. 1 quilômetro são quantos metros? 1.000 metros. Uma hora são quantos segundos? 3.600 segundos. Então, quando eu divido aqui, ó, quando eu cancelo aqui, ficou 10 dividido por 3,6, ficou 1 metro dividido por 3,6 segundos. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, basta eu dividir o número por 3,6, ó. Então, quilômetro por hora é igual a metro por segundo dividido por 3,6,
Estão vendo? Então, por isso que de quilômetro por hora para metro por segundo eu divido, de metro por segundo para quilômetro por hora é o contrário, eu vou multiplicar por 3,6, certo? Então, se alguém esquecer lá na hora do vestibular, é só fazer isso aqui que eu fiz, ó. 1 quilômetro são quantos metros, 1 hora são quantos segundos que eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Por isso que é esse número aí, tá bom? Então, voltando aqui na nossa fórmula, velocidade, então, é igual a distância sobre tempo. É só lembrar da unidade, quilômetro por hora ou metro por segundo. Agora, se eu multiplicar cruzado, então, eu posso dizer o seguinte, que distância percorrida é igual a velocidade vezes tempo. A velocidade, ela é sempre um valor só, ela é sempre constante. Então, eu posso dizer que a distância é proporcional ao tempo. Ou seja, a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo. O que isso quer dizer? Que quando o tempo aumenta, à medida que o tempo vai passando, a distância percorrida vai aumentando. Isso que significa dizer que é diretamente proporcional, porque a velocidade aqui, ela é o quê? Ela é constante, ela é sempre um valor só, certo? Agora, a gente pode pegar essa fórmula aqui também, distância é igual a velocidade vezes tempo. E o que é a distância percorrida? Se eu estou ao longo de um movimento retilíneo, eu estou só indo, certo? Eu posso dizer que a minha distância percorrida, ela é igual ao deslocamento, se eu não estou voltando. Mas o que é isso, né, de ir e de voltar? Antes, vamos aprender isso daqui, ó. O que é um movimento? Então, antes da gente falar da função horária, vou falar para vocês de uma coisa importante aqui, ó. O que é um movimento progressivo? O movimento pode ser classificado em progressivo e movimento retrógrado. Então, prestem atenção aqui. Mais uma vez, eu vou fazer a minha linha aqui da distância, da posição, que eu vou chamar aqui o quilômetro 0, o quilômetro 80, e eu vou chamar de Bom Sucesso e Nepré. Vou colocar Nepré aqui. Ok? Então, o que é um movimento progressivo? Quando eu falo progredir, não é ir para frente? Então, o movimento progressivo é um movimento de ida. Ok? Eu estou indo de Bom Sucesso, nesse caso, de Bom Sucesso para Nepré. Nesse caso, o movimento progressivo, a velocidade sempre vai ser positiva, para indicar que o movimento é progressivo. Agora, o que é um movimento retrógrado? Quando a gente fala em retrógrado, a gente não fala em regredir, né? Regredir, dar ré. Então, o que é um movimento retrógrado? É dar ré, é um movimento de volta. Movimento de volta. Nesse caso, seria o quê? Nepré para Bom Sucesso. A velocidade, nesse caso, é negativa. Ela é menor que zero, velocidade negativa. Ok? Ah, Pauliana, eu achei que quando estava velocidade negativa significava que o carro estava parando. Não, muita gente confunde isso. Prestem atenção numa coisa, gente. Alguém já viu algum velocímetro de carro, de bicicleta que marca qualquer velocidade? Chegar lá no zero e ter os números negativos, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40? Não, não existe. Porque não existe velocidade negativa. Nenhum velocímetro marca velocidade negativa. Ah, então por que você está falando que aqui é velocidade negativa? Nesse caso, o sinal de negativo aqui é só para indicar o sentido do movimento. Presta muita atenção nisso. Dizer que um carro está com velocidade de menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, significa que a velocidade dele está aumentando e o negativo está ali só para mostrar o sentido. Ele está num sentido retrógrado, ele está num sentido contrário à trajetória. Isso também é tudo definido. Por exemplo, eu defini que o meu movimento de ida era Bom Sucesso, Nepré.
Então, na hora que eu estiver voltando, o meu movimento, a minha velocidade vai ser negativa. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre constante, ela não varia, certo? Pauliana, então como é que ela pode ser positiva e negativa? Mais uma vez, quando aparecer o negativo, vai ser somente para indicar o sentido da trajetória. Nenhum velocímetro marca a velocidade negativa, a gente tem que olhar o módulo dela. O sinalzinho tá ali só para mostrar se o movimento é de ida ou se o movimento é no sentido de volta da trajetória. E a trajetória vai ser definida, tá certo? Então, guardem bem isso, tá? Movimento progressivo, movimento de ir. Movimento retrógrado, movimento de volta. Então, uma coisa importante, gente, é saber o seguinte: movimento progressivo, ele não tem nada a ver com o valor da velocidade, o valor em módulo, ok? Ele pode ser um movimento uniforme e progressivo. O que significa? Que eu estou indo de Bom Sucesso para Nepomuceno, movimento progressivo de ir com uma velocidade constante. Então, esse é um movimento progressivo e uniforme. Movimento retrógrado, quando eu estou voltando, quando eu pego o carro, volto para Bom Sucesso, de Nepré para Bom Sucesso, então é um movimento retrógrado, movimento de volta, com uma velocidade constante aí de 100 km por hora na Fernão Dias. A minha velocidade de volta vai ser negativa, apenas para indicar o sentido do movimento, ok? Então a gente tem que ter isso aí em mente. Movimento progressivo e retrógrado não tem a ver com o valor da velocidade, tem a ver apenas com a trajetória. Movimento de ida e de vinda. Por isso, o movimento progressivo, velocidade positiva, o movimento retrógrado, velocidade negativa. Certo? Continuando aí então, nessa equação aqui, distância é igual a velocidade vezes tempo, se a gente considera sempre um movimento aqui na linha aqui, ó, que eu tô andando sempre de Bom Sucesso para Nepré, então a minha distância percorrida vai ser igual ao meu deslocamento. Então, se eu substituo o D, então, se eu considero, deixa eu pegar outra folha, se eu considero o D igual a ΔS, que é igual a S menos SO, o que a gente vai ter? A gente viu lá que D é igual a velocidade vezes tempo. Então, vai ficar S menos SO é igual a velocidade vezes tempo. Se eu passo o SO para lá, S é igual a SO mais VT. O que é isso aqui? O que essa fórmula quer dizer para a gente? Que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Que é a forma que eles chamam do sorvete, ok? Então, S é igual a SO mais VT, ela representa o quê? Ela representa uma função, porque ela é uma função, tá vendo? Ela tem uma função do tempo. Uma função da velocidade e do tempo. A gente chama, como ela é uma função que depende do tempo, a gente chama ela de função horária do MRU. Então, essa é a função horária do MRU. Da onde ela saiu? Da única equação que a gente tem no movimento retilíneo uniforme. Qual que é a única equação que a gente tem no movimento retilíneo uniforme? Essa. Como que ela saiu daqui? No lugar do D eu coloquei S menos SO, multipliquei cruzado. Então, S é igual a SO mais VT. Essa é a função horária do movimento retilíneo uniforme. Pauliane, para que eu vou usar a função horária? Para exemplos como esse aqui, ó. Vamos imaginar exemplo. Que eu tenho aqui, certo? Vamos lá, ó, um carrinho aqui, outro carrinho aqui. Vou chamar esse carrinho aqui de A, esse carrinho de B. Aqui eu vou falar que é o metro zero. Aqui eu vou falar que é 100 metros. Ok? Então, a velocidade de A vai ser 15 metros por segundo, constante, ok? Velocidade de B vai ser 10 metros por segundo. Velocidade constante, ambos estão indo para lá, para lá. Então, beleza, eu pergunto. Olha, o A está a 100 metros de distância do B, o B está a 10 metros por segundo, mas o A está mais rápido, 15 metros por segundo. Então, significa o quê? Que vai chegar uma hora que o A vai alcançar B. Então, eu posso perguntar, depois de quanto tempo
I em qual posição? A alcança B. O carro A alcança o carro B. Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente tiver exercício desses, de alcance, de ultrapassagem, a gente vai ter que pegar a função horária. Então, eu vou ter que escrever a função horária para o A e para o B. Porque para o A alcançar B é quando eles estiverem na mesma posição. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a função horária de A. Como a velocidade deles é constante, né? Eles têm a função horária do MRU, que é essa. Então, olha, posição de A vai ser igual. Qual a posição? A SO de A mais VA vezes tempo. Qual é a posição inicial de A? É 0. Ele está no quilômetro 0, na parte 0. Qual é a velocidade de A? É 15. Em função de T. Eu vou deixar o T porque eu não sei o tempo. É a função horária, a função em função do tempo. Agora vamos descobrir qual é a posição final de B. Vai ser igual à posição inicial de B mais velocidade de B vezes tempo. Qual é a posição inicial de B? É 100, ele já está lá nos 100 metros quando eu começo. Qual é a velocidade de B? É 10 T. Estão vendo que em ambos os casos a minha velocidade eu coloquei positiva? Por quê? Porque todo mundo está no mesmo sentido. Se eu colocar o B aqui voltando, depois eu vou fazer isso. A gente vai ter que colocar o quê? O sentido está trocado, eu vou ter que colocar um sinal negativo. Presta atenção nisso, tá? Então aqui as duas velocidades são positivas, os dois estão para o mesmo sentido. Então quando que eles, depois de quanto tempo se cruzam? Eles se cruzam quando o quê? Quando SA foi igual ao quê? A SB. Quem é SA? 15T foi igual a 100 mais 10T. Passo 10 para cá, 15T menos 10T igual a 100. 5T igual a 100, T igual a 100 por 5, 20 segundos. Então, eles se cruzam depois de 20 segundos. Em que posição eles vão estar? SA não é 15T, SA vai estar 15 vezes 10, vai estar no 150 metros. SB tem que dar 150 também, senão tá errado, né? 100 mais 10 vezes... Ah, não, gente, aqui é vezes 20, tava até vendo, ó, vezes 20. 15 vezes 20 vai dar 300. Até assustei. Mais 10T. SB igual 100 mais 10 vezes 20. SB igual 100 mais 200, 300 metros. Então, eles se cruzam depois de 20 segundos na posição 300 metros. Então, toda vez que a gente quiser falar de exercício de ultrapassagem, de distância entre eles, a gente tem que usar a função horária para cada movimento. Não pode esquecer da função horária da velocidade. Prestem atenção, função horária do MRU, ela é uma função de primeiro grau. Não tem ninguém elevado ao quadrado aqui, ela é uma função do tempo de primeiro grau, ok? Não tem ninguém elevado ao quadrado aqui. Agora, se eu pego o mesmo exercício, vamos lá. Vamos fazer o mesmo exercício, só que agora nós vamos ter o seguinte, ó. Ó, 0, 100. Agora eu tenho aqui o VA igual a 15. O VB agora tá ao contrário. O VB igual a 10, né? Só que o VB, olha lá, o B está indo em direção ao A. Então, como é que vai ficar a função horária deles? O SA vai ficar SO, que é 0, mais velocidade, que está para a direita, positiva, 15T. Então, SA continua a mesma função horária. Agora, olha o SB. Ele não está voltando? Ele não está no sentido contrário? Então, vai ser a posição inicial, que é 100, menos 10T. Mais uma vez, não existe velocidade negativa. Esse menos está aqui para indicar que ele está no sentido contrário à minha trajetória, né? Aqui está indo de 0 para 100, ele está no sentido contrário ao de A. Então, quando que eles se cruzam? Quando o SA foi igual a SB. Quando 15T foi igual a 100 menos 10T.
Eu passo 15t mais 10t, passo para lá positivo. Então, 25t igual a 100, t igual a 4 segundos. Olha para vocês verem, bem mais rápido, né? Depois de 4 segundos, eles se cruzam. Em que posição que eles vão estar? SA igual a 15 no tempo de 4. Quanto que o A vai ter andado? 15 vezes 4, 60 metros. Vamos ver se está certo? O SB tem que dar 60 também. 100 menos 10 vezes 4. 100 menos 40, 60 metros. Então, eles se cruzam após 4 segundos na posição 60 metros, ok? Então, eu tenho que ficar atenta na velocidade, se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. E isso é exclusividade da posição que você tá, do seu referencial. Se ele tá indo, movimento progressivo, velocidade positiva, ou se ele tá voltando, movimento retrógrado, velocidade negativa, certo? E por fim, então, para a gente encerrar, a gente tem gráficos do MRU. Como é que é um gráfico, por exemplo? Qual que é a característica? Velocidade constante, segundo, metros por segundo. A velocidade, ela vai ser sempre o quê? Positiva, ou melhor, desculpa, sempre constante. A todo tempo que eu olho no velocímetro, ele está sempre marcando o mesmo valor. Ela pode ser assim o gráfico, mas ele também pode ser assim, né, ó. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Ele também pode ser assim. Qual que é a diferença? Aqui eu tenho um movimento que é progressivo, movimento progressivo, velocidade maior que zero. E aqui eu tenho um movimento que é o que? Retrógrado, velocidade menor do que zero. Ambos o movimento é o que? Uniforme, a velocidade está constante. Como que eu faço para me descobrir a distância percorrida olhando apenas esse gráfico? Toda vez que eu tiver um gráfico, né, a fórmula da velocidade é distância sobre tempo. A fórmula distância é velocidade vezes tempo. Olha para vocês verem. O que é velocidade aqui? É essa parte. E o que é o tempo aqui? É essa base do triângulo. Então, toda vez que eu tiver um gráfico V versus T e quiser saber a outra grandeza que é a distância, o que eu calculo nessa figura quando eu pego a base e multiplico pela altura? Eu calculo a área. Então, a distância é dada pela área do gráfico, ok? Então, a distância é dada pela área do gráfico, velocidade versus tempo. Por causa da fórmula aqui, ó, é só multiplicar V vezes T, V vai ser a altura, T vai ser a base. Então, toda vez que eu tiver um gráfico velocidade versus tempo, a distância sempre vai ser dada pela área do gráfico, que nesse caso, a área aqui é um retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. Agora, então esse é o gráfico V versus T. Agora, eu também tenho um gráfico distância versus tempo. Como que é? Ou posição versus tempo, ou posição versus tempo. Como que é o gráfico de distância versus tempo? O gráfico de distância versus tempo. O que acontece? Se o movimento for progressivo, né, ele vai estar indo, ele vai estar partindo da posição, por exemplo, posição 20 até a 30 e ser progressivo, e se aumentar a posição, ou do 0 até... O que a gente viu ali que a distância era com o tempo? Eu falei para vocês que a distância era diretamente proporcional ao tempo. Como é que é um gráfico de grandezas proporcionais? É uma reta inclinada. À medida que a distância vai aumentando, o tempo também vai aumentando proporcionalmente. São grandezas proporcionais. Distância versus tempo, o gráfico do MRU vai ser uma reta inclinada. Até porque, se a gente pegar a equação do MRU, vamos colocar posição agora, posição e tempo. Olha, se eu pego, o gráfico tem que ser uma reta inclinada. Então, ele pode ser assim, mas ele também pode ser assim, certo?
Qual que é a diferença? A diferença é que aqui ele sai da posição 0, por exemplo, e chega até a posição 100, por exemplo. E aqui ele sai da 100 e chega até a 0. Então, a diferença aqui é que um movimento é de ida. Aqui o movimento é o quê? Progressivo, movimento de ida, velocidade maior que 0. E aqui, ele está voltando, ele sai da posição 0 e chega na posição 1. Então, esse aqui é um movimento retrógrado, movimento de volta. Velocidade aqui tem que ser menor do que 0. Certo? Mas a característica do gráfico S vezes T ou D versus T no MRU são grandezas proporcionais, é uma reta inclinada. Pauliane, beleza, tem um gráfico S versus T ou D versus T, certo? Ó, e eu quero saber, vou colocar aqui, ó, esse. Vou colocar de novo, ST. E eu preciso de saber qual que é a velocidade através do gráfico. A gente não viu que velocidade é distância sobre tempo? Ou S menos SO sobre o tempo? Então, a velocidade, ele vai ser esse pedaço aqui, ó, que é o S menos SO, né, que tá de cá, ó, S e SO, dividido por esse pedaço aqui que é o tempo. Então, o que eu tô calculando do gráfico quando eu pego a base dele, a altura dele dividido pela base? Eu tô calculando uma coisa da reta. Lembra que lá na matemática, quando você tem um ângulo aqui, como é que chama aquilo que você pega cateto oposto sobre o adjacente? Chama tangente, não chama? E a tangente te dá o quê? A inclinação do gráfico. Então, isso daqui, ó, é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, a gente tem a tangente. A tangente do ângulo vai ser o ΔS dividido pelo ΔT. Mas o que é a tangente? A tangente é ela mede a inclinação do gráfico, que vai ser ΔS sobre ΔT. Então, toda vez que eu tiver um gráfico, de posição ou distância versus tempo, a velocidade é dada pela inclinação do gráfico. O que é inclinação, gente? Inclinação é isso aqui, ó. É a alturinha dividido pela base. Isso é que eu meço a inclinação, certo? Então, esse gráfico aqui tem uma inclinação constante, ó. Ou eu medir esse pedacinho dividido por esse, ou esse grande dividido por esse, ou esse por esse, sempre vai dar o mesmo valor. Então, num gráfico posição versus tempo, a velocidade é dada pela inclinação do gráfico. Eu pego aqui o valor de ΔS e divido por ΔT. Isso eu estou calculando a inclinação, certo? Então, num gráfico de velocidade vezes tempo, a distância eu acho pela área. E num gráfico de posição versus tempo, a velocidade eu acho pela inclinação. E num gráfico, num movimento retilíneo uniforme, o gráfico de posição sempre vai ser uma reta com inclinação constante, porque a velocidade é constante. Então, ela pode ser assim ou ela pode ser para baixo. Depende se seu movimento é de ida, com velocidade positiva, ou se seu movimento é de volta, com velocidade negativa, ok? Agora, e o gráfico? Aceleração versus tempo no MRU. Quem é a aceleração, gente? A aceleração é uma grandeza que mede a variação da velocidade. E no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre o quê? Uniforme. Então, um gráfico de aceleração versus tempo, aceleração em metro por segundo ao quadrado no tempo, ele vai ser o quê? Ele vai ser 0. O MRU, a aceleração é 0, não tem aceleração. Ok? Então, eu tenho que saber a característica desses 3 gráficos, né? No MRU, a velocidade é constante, então o gráfico sempre vai ser paralelo ao eixo X, a velocidade não está variando. E a posição em função do tempo, ela é proporcional ao tempo, então ela é uma reta com inclinação constante. À medida que o tempo passa, a posição aumenta proporcionalmente. Ok? Então, isso aí é tudo de MRU.